Bom dia, pessoal. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente hoje. Meu nome é Fernanda, eu sou diretora de vendas e comercial aqui da Único e estou aqui com dois grandes super nomes aqui participando de um bate-papo com a gente. Eu vou ser a mediadora desse bate-papo hoje. Hoje o nosso objetivo é dar continuidade com um tema, né, ou, na verdade, vários temas que a gente começou ali há 2 semanas atrás em Lisboa, onde a gente teve a honra e o privilégio de participar do SBC Summit, o maior evento da indústria de iGame, um dos maiores eventos da indústria de iGame, e por lá nós tivemos a oportunidade de ter um painel com os nossos dois grandes especialistas, Felipe Fraga, CBO da Estrela Bet, e Evandro Hernani, o diretor de engenharia aqui da Único, onde a gente trouxe um pouquinho da temática sobre performance e segurança, aliada aí com robustez, né, e jornadas fluídas dos jogadores. Então, a ideia é que hoje a gente trazer um pouquinho aqui de como é que, desses insights e aprendizados que a gente conseguiu capturar, mas obviamente trazendo aqui uma nuance, uma camada adicional sobre os nossos conhecimentos adquiridos em relação à segurança, performance, que a gente, obviamente, vem aqui capturando dessa vivência junto com os nossos operadores, neste período de momento aí pós-regulado, e o convite aqui super especial de novo para o Felipe participar aqui com a gente para dar continuidade nesse papo e trazer o olhar ali, não só da prática, né, que ele está liderando à frente da Estrela Bet, mas principalmente nessas trocas com diversos outros operadores do mercado. Felipe, Evandro, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui hoje. Vou passar a palavra aqui para vocês poderem rapidamente se apresentar e cumprimentar a audiência. Bom dia, Fê, bom dia, Evandro, pessoal aí da audiência, turma da Único, é sempre um prazer estar com vocês. A gente teve um papo curtinho lá em Lisboa, né? Foi um painel muito de apresentação com o nosso Hugo Balgasti, que estava da Esporte da Sorte, que estava conosco na conversa. E é bom ter essa oportunidade de continuar e ampliar ainda a discussão e falar da segurança, das perspectivas do futuro e também do que a gente teve nesse ano, nesse primeiro ano de regulamentação no Brasil. Bom dia Felipe, bom dia Fê, bom dia pessoal. Foi um prazer estar lá no evento também e acho que hoje trazer um pouquinho mais, não só do que a gente viu lá, mas o olhar de tecnologia aqui para como a gente pode ser um grande diferencial para o setor, né? A gente fala muito do pilar ali de segurança, mas existem várias outras coisas que a gente vai comentar aqui sobre conversão, sobre experiência, sobre robustez. A gente sabe que faz toda a diferença aí para o setor. Então, trazer um pouquinho aqui da visão de tecnologia, não só minha, de todo o time da Único aqui para vocês. Excelente, estou animada aqui para esse bate-papo que vai ser super enriquecedor. Obrigada, Felipe e Evandro, novamente aqui pela participação junto com a gente. Pessoal, eu quero, antes da gente efetivamente dar início aqui a esse bate-papo, quero aproveitar para convidar todos vocês para enviar as perguntas aqui pelo Q&A do Zoom. Então, no final do webinar aqui do bate-papo, a gente vai abrir um espacinho para perguntas e respostas. Então, por favor, à medida que a gente for evoluindo aqui, sintam-se à vontade para já ir mandando as suas perguntas. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. O tema do webinar de hoje é segurança como pilar de performance no setor de iGaming. A gente sabe que quando a gente fala sobre segurança e performance, num primeiro momento parece que essas duas palavras elas são opostas, que elas não possam coexistir juntas, né? Mas o que a nossa prática aqui, ou mais que a nossa prática, a nossa vivência, e o que a gente tem experienciado junto com os nossos operadores, e Felipe aqui está aqui para reforçar a visão dele, é que isso é super possível, né? Então, a gente está aqui também para trazer um pouquinho dos insights aqui de como que tanto a robustez quanto a performance, elas podem coexistir, e mais do que isso, a gente pode trazer ambientes mais robustos e jornadas mais duradouras com os nossos apostadores, com o nosso público. Fê, eu vou começar contigo. Então, a gente falando um pouquinho aqui da perspectiva do mercado como um todo, de iGame, né? Então, a gente vê, passado praticamente 10 meses aí de mercado regulado, a gente vê a questão da regulação, que a cada dia tem novidades, a gente estava falando sobre isso, né? A gente teve novidades ontem, tem a questão da concorrência, uma necessidade de crescimento das operações. Então, a gente sabe também que o custo de aquisição dos apostadores é um custo alto.
Então, tem uma série de KPIs, uma série de pontos ali que eles precisam de alguma forma coexistir, mas a gente entende que isso tem que estar atrelado com o desafio aqui de equilibrar a experiência do apostador. Como é que você vê isso, né? Como é que isso, dentro do seu olhar ali da Estrela Bet, da operação que vocês estão liderando, né? Hoje tem uma relevância muito grande. Como é que vocês enxergam esse equilíbrio todo? Bom, esse ano começa com um grande desafio, né? E a gente brincou bastante que a regulamentação ter tido seu start no 1º de janeiro, ela traz por si só as complicações de ser numa data festiva, e demandou das operações, dos parceiros, dos provedores, toda uma concentração. Acho que ninguém aqui nessa sala teve o Réveillon tranquilo, né? Todo mundo preparando para como é que seria esse momento de mercado regulado. Até porque o histórico das operações de aposta no Brasil, nesse lapso de 5 anos, de luta pela regulamentação entre a legalidade de dezembro de 18 e o 1º de janeiro de 25, fez com que a dinâmica das relações dos clientes com as operações passasse por uma evolução no próprio conhecimento de cliente, onde o cadastro ele foi se aprimorando, tendo mais exigências à medida que a gente foi enxergando que era necessário colocar travas, bloqueios, entender melhor, de fato, quem estava interessado em apostar. Até que chegou-se a um modelo, de certa forma, raso, onde fazia muitas vezes uma checagem de CPF da pessoa, para saber se essa pessoa era maior de idade, se o CPF era válido, se era uma pessoa viva, porque tentativas de fraude utilizando CPF de menor de idade, CPF de pessoa já falecida, eram inúmeros. Um eventual conhecimento de cliente mais aprofundado com documentoscopia, perdão, ele só era realizado em caso de necessidade, em caso onde existia um fluxo diferenciado de transações financeiras ou de apostas, onde a gente precisava ter noção se aquela pessoa era, de fato, aquele jogador que estava cumprindo ou descumprindo qualquer regra de compliance ou de jogo responsável. A regulamentação ela traz, então, essa robustez, essa exigência maior relacionada ao próprio conhecimento do cliente, e é muito importante ter, porque hoje a gente consegue ter a segurança de que quem está jogando na Estrela Bet ou em outra operação, de fato, é aquela pessoa, porque ela passa não só por essa análise numérica do CPF, né, de saber a primeira validação da própria existência da pessoa, mas também pela análise documental e análise facial, que esse live check, saber se a pessoa está de fato ali jogando. E todo esse processo causou, né, uma diferenciação muito grande da experiência anterior. A gente falou no painel ali brevemente que a experiência do jogador anterior era realizada em pouquíssimos minutos. Entre o momento que a pessoa fazia o registro inicial dela até o momento do saque, após um eventual prêmio, todo esse processo ele era curto, né, próximo de 10 minutos, né? Porque ela podia fazer o cadastro, o primeiro depósito por Pix, realizar um jogo num cassino, numa roleta, o que quer que seja, onde o giro é rápido, ela poderia já ganhar e fazer o saque. Tudo isso em uma transação de pouco espaço de tempo e somente com um processo de reconhecimento de cliente, que era lá no início por meio do CPF. Com a regulamentação, não. Isso passa a ter outras etapas que a gente tem chamado de fricção. Isso causa uma diferença muito grande nessa experiência dele. E joga para a gente o desafio de como trabalhar com o cliente esse novo fluxo, essa nova experiência de usuário, porque para o cliente se torna algo mais burocrático e complexo. Ainda que nós entendamos que é fundamental ter, e é ótimo e tudo mais, para ele também é. O difícil é como nós vamos mostrar para o cliente a importância disso. Felizmente, obviamente, os primeiros meses de janeiro, fevereiro foram mais turbulentos, mas acaba que agora fica uma situação mais estável. O cliente já entendeu que é assim que funciona. Como nós passamos por isso com o mercado financeiro, né? A gente viveu isso lá eu tô novo, eu ainda peguei a parte do cheque ainda, que fica no banco fazer o cadastro e tudo mais, e peguei justamente essa transação para os bancos digitais, onde você faz tudo pelo telefone, faz o reconhecimento facial, e agora as transações, especialmente as mais altas, elas já são feitas com esse nível de segurança e tecnologia. O cliente hoje entendeu isso. E para nós, enquanto operação, é muito bom porque hoje a gente sabe que quem está jogando, primeiro, demonstrou interesse em jogar,
porque passou por essa etapa um pouco mais longa, ainda que os 10 minutos de experiência total hoje, metade desse tempo é feito às vezes, né, exagerando o tempo, né, esse processo de cadastro, validação, de e-mail, tudo mais, de documentoscopia, de reconhecimento facial, a pessoa está interessada em jogar e ela está muito segura de que ela está também no ambiente onde ela é protegida pela própria regulamentação. E os números falam por si, né? Assim, a gente tem, e aí é bom puxar o jabá da parceria, porque isso é muito relevante. 98% de validação de documento, 95%, se eu não me engano, de reaproveitamento, esses são números, a gente falar de big number, né? Altíssimos, que garantem para a gente que está funcionando, está fluindo bem e o cliente está tendo essa fricção reduzida. O Evandro vai falar bem da parte de tecnologia, dos desafios de detalhes, e o que eu posso falar de operação é que isso é muito positivo. Hoje, com todo esse desafio que a regulamentação trouxe, a gente consegue ter a certeza de que o cliente que está lá jogando conosco é aquele mesmo, e a gente consegue trabalhar com esse cliente as próprias estratégias de aquisição, de requisição, de retenção, de validação dessa pessoa para continuar jogando conosco. Eu ia te perguntar o que você acha sobre o mercado de alguma forma ampla que negligencia segurança para ter fluidez, mas acho que eu não preciso nem perguntar, né? Porque à medida que você fala para mim que hoje essa operação está com 98% de aprovação, de taxa de aprovação, 95% de reaproveitamento, isso significa que vocês estão indo no caminho super certo, com altas taxas, sem negligenciar Exato, a segurança, né? exato. Quem tem a loucura, não vou nem falar ousadia, já é nível de loucura, de tomar um caminho contra a regulamentação, negligenciar um processo adequado de segurança, entra num risco muito grande, e, sendo bem sincero, um risco financeiro para a operação, de receber aquelas pessoas que não estão interessadas em se divertir com as apostas, como é o grande objetivo do setor, de ser um entretenimento, um lazer, mas sim de obter algum tipo de fraude, seja uma fraude de transação financeira, de lavagem de dinheiro, que de fato acontece, ainda que o setor regulamentado ele seja talvez um dos mais seguros de políticas anti-lavagem de dinheiro, mas também de manipulação de resultado, qualquer outra tentativa de fraude tecnológica usando um bug é, de um jogo. Ontem mesmo eu participei de um painel que falava sobre a importância da API ser bem feita para a segurança do jogador. E era um painel com atores internacionais, e isso é uma tônica não só brasileira, né? A gente não pode ser, que a gente chama de síndrome de vira-lata, achar que é só aqui no Brasil que vai ter tentativa de fraude e aproveitamento de falhas do jogo. Isso é global. Então eles falaram muito disso, né? Tinha representantes de operações, perdão, de provedores de jogos, de agregadores, e até a nossa plataforma estava junto, falando exatamente, olha, no mundo todo vai ter gente que vai tentar fraudar uma falha no jogo, uma falha de API, para conseguir obter um resultado indevido, né? Então a gente hoje tem essa segurança de que caso eventualmente apareça alguém que queira tentar, a gente sabe quem é essa pessoa que está fazendo e consegue movimentar e agir, proteger a operação contra esse tipo de coisa. Então, quem negligencia esse ponto está cometendo um erro não só moral, mas até financeiro. Certamente, colocando a operação em risco, sabendo que a gente tá, que a gente falou, né? Operação custosa, CAC alto, enfim. Acho que você compromete uma série de pilares importantes e estruturantes da operação. Legal. Fê, na linha de hoje você representar uma das principais operadoras líderes no Brasil, como você tem enxergado ou tem transformado os requisitos hoje legais, né, de conformidade, para de alguma forma construir essa confiança com os operadores, né? Então, Estrela Bet tem um super nome, uma super referência, mas eu vejo que isso é muito do trabalho que vocês fazem, né? Então, daquilo que vocês estabelecem como espinha dorsal, que é o que você estava trazendo agora um pouco, mas o que é mais importante para vocês nesse processo de construção dessa confiança e da marca? A gente tem o grande desafio de mostrar para as pessoas não só que o jogo é uma opção de entretenimento, porque de fato, aí puxando um pouco do histórico, a gente vem, é muito recente, né? 2018, a aposta esportiva era algo legal. O cassino físico no Brasil está em luta para ser autorizado de novo, por uma medida que ela não tem fundamento, isso medida lá dos anos 90, ela não, perdão, de 90 anos atrás, dos anos 40, ela não tem um fundamento
lógico, para a proibição, foi só um fundamento de costume daquela época. E é num cenário, né, lá nos anos 40, onde coisas que para nós hoje são não só normais, aceitáveis, mas incentivadas. Eu trago o exemplo sempre do futebol feminino, que é super legal e tal, naquela época era proibido. Então, essa mesma onda que proibiu o futebol feminino lá no início do século passado, também proibiu o cassino físico. E ao longo desses 80, 90 anos, o preconceito relacionado ao cassino ele foi mantido. Cassino para nós era o que a gente via nos filmes e só. Era distante da realidade brasileira. A legalização das apostas e a evolução tecnológica com o cassino online, ele traz primeiro essa mudança de paradigma cultural. E com isso, a gente precisa mostrar para as pessoas que, olha, existe essa opção e essa opção é um lazer. Não trata como investimento, não trata como algo talvez que você vai imaginar que vai mudar a sua vida. Não é, o objetivo não é esse. O objetivo nosso é muito parecido a um parque de diversões, a um fliperama de shopping. É um local para você brincar. A, a diferença é que dentro de uma operação de apostas esportivas online, de cassino online, que a gente chama, em sentido amplo de game, é um entretenimento feito para adultos, porque demanda a compra, né, o gasto, o custo, né, de você realizar essa aposta, e isso precisa de responsabilidade para fazer. Saber que quando você faz o seu depósito, quando você valida todo o seu processo de cadastro, de KYC, faz o seu primeiro depósito, você está assumindo um compromisso que você vai ali para brincar e a brincadeira tem um custo para isso. Pronto. A diferença grande vai ser no resultado. Se o resultado daquela brincadeira pode gerar um retorno em dinheiro, em vez de ficha ou de ganhar uma pelúcia. É essencialmente essa a diferença. O primeiro desafio nosso é essa mudança cultural. E superando isso, superando esse preconceito, mostrar que as operações são operações sérias. Que nós somos um prestador de serviço, né? Eu vou usar até falar prestador de serviço público, que nós temos uma outorga do governo federal que nos autoriza a explorar essa atividade de entretenimento, de lazer, mostrar que nós somos sérios e para isso nós temos procedimentos e protocolos que garantem para o cliente toda essa segurança de que ele está num lugar devidamente regulamentado. Daí que o que pode parecer muitas vezes fácil, né, para o cliente como um todo, de chegar e jogar em qualquer operação, vai ter essa diferenciação em relação às operações regulamentadas. A gente tem dois dados que escancaram muito os perigos do mercado ilegal. Primeiro é o dado oficial do governo que saiu em agosto, que no primeiro semestre 17,7 milhões de brasileiros apostaram nos sites regulamentados, que é o dado que o governo tem. A gente entrega para o governo todos os relatórios, né, para a Secretaria de Prêmios e Apostas, e as operações reguladas todas fazem isso. Por outro lado, a pesquisa que saiu hoje na Poder 360 mostra que mais de 36 milhões de pessoas apostaram no Brasil. Então a gente tem um gap aí de 20 milhões de pessoas. É uma diferença grande, né? Onde essas pessoas apostaram? Elas não apostaram nas operações regulamentadas. Elas apostaram em sites ilegais que não têm toda essa segurança. E são sites onde ela não tem segurança que vai receber o prêmio, que o jogo dela está sendo certificado por laboratórios internacionais, né? Por exemplo, o tal do famoso jogo do Tigrinho, né? Estou até aqui com, não vai mostrar, mas carregador, tem até o adesivo do Tigrinho aqui, que ele é muito polêmico e muito famoso. O jogo não tem problema nenhum. Não nas operações regulamentadas. Esse jogo ele é certificado, a matemática dele está certa. Nas operações legais, não tem como, de forma nenhuma, ter essa garantia. Ou que as cotações estão corretas. Tudo nas operações legais tende a uma fraude. Então, é sempre as pessoas buscarem .bet.br, né, a nossa grande luta para mostrar que somos uma opção de entretenimento saudável, que os requisitos de segurança, de conhecimento de cliente que nós temos, eles são fundamentais para a própria segurança do cliente. Que bacana, bacana ouvir toda essa perspectiva. E entendo que para a construção de uma grande marca também precisa-se de boas tecnologias, né? Legal, Fê. Eu vou aproveitar que eu falei de tecnologia aqui, eu vou já direcionar uma pergunta para você. Queria que você, se você pudesse se aprofundar um pouquinho no papel da tecnologia nesses pontos que o Felipe trouxe. É bem interessante poder falar aqui depois do Felipe, porque acho que ele trouxe pontos que não só eu, nós na Único acreditamos aqui bastante, né? A gente olha pelo pilar da segurança, é óbvio que a gente quer prover as soluções e continua provendo as soluções com altíssimo nível de segurança. Isso é inegociável.
A gente precisa fazer isso, isso é base de tudo, principalmente quando a gente está no mundo digital aqui, o Felipe falou bastante sobre isso. Mas acho que tem um grande papel de tecnologia aqui como diferencial, que é ir além, não é só ter a segurança. E a gente acredita em três principais pilares aqui, que é a experiência, a conversão e a robustez. E a robustez eu costumo dividir em duas partes, que é falar não só da estabilidade, que é garantir que os sistemas estejam disponíveis todo o tempo necessário, mas a escalabilidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o comportamento no mercado de apostas é muito diferente daquilo que a gente costuma ver em outras indústrias. Então, se a gente conseguir unir esses três pilares com um altíssimo nível de segurança, e uma coisa que a gente preza muito na Único aqui, que é o 100% da garantia na autenticação dos apostadores, e aí eu conecto com o que o Felipe falou ali, os tipos de fraudes que existiam antes de você garantir a identidade dos apostadores. Acho que a gente cria um ecossistema bem importante e com isso a gente consegue ir além de atender a exigência da regulamentação. Porque atender a exigência, você poderia fazer a maior segurança possível com a maior fricção possível. E hoje não é esse o nosso papel. A gente quer trazer tudo isso, mas trazer mais performance para a indústria, melhorar principalmente a experiência do apostador lá na ponta, e com isso trazer mais conversão e um CAC mais eficiente para os nossos parceiros. E aí acho que isso refletindo inclusive para o próprio usuário, para o próprio apostador, ele sentir que ele está conectado na rede e tem uma segurança que é melhor para ele, inclusive. Então, acho que a tecnologia pode apoiar em todos esses aspectos. Muito Fê, bacana. deixa eu só complementar nesse ponto, que é interessante. Porque, de fato, talvez uma grande preocupação que a gente tem é esse sentimento do usuário na questão da fricção. Então, aí, a escolha de uma tecnologia, de um parceiro que não entrega para a gente essa redução de fricção é fundamental. Porque se uma pessoa vem jogar conosco aqui e a experiência dela é ruim, demora, atrasa, agarra, quando a gente fala aqui em Minas, né, agarrou, ela vai procurar outra operação. E aí o risco dela ir para uma operação que não vai seguir todos os protocolos. Então, o grande desafio da Único para a gente, que a gente fica cliente chato, exigente, é que essa fricção funcione, você falou bem, 100%. Tem que funcionar e tem que ser rápido, eficiente. É quase um nível de tecnologia japonesa, né? Menor e funcionar. Excelente. No final do dia é isso, né? Se a gente entender que existem, ainda que exista fricção, para a segurança do apostador, e ela tem que ser o menos dolorosa possível, né? E eu acho que é legal também que a gente hoje está lidando já com outras formas de autenticação, que não necessariamente, obviamente, pensando até num sentido mais amplo ali de fluxos onde a biometria não é obrigatória, mas formas de você fazer essa autenticação de uma maneira super fluida, rápida, segura, como ponto de inovação aqui, de adição de tecnologia para vocês, né? Muito bacana. Legal. E aí, Evandro, você trouxe um ponto aqui sobre o mercado de iGaming, que a gente vê que existem particularidades aqui do mercado quando a gente faz uma comparação ali para outros setores que também são setores regulados, né? Pensando especialmente ali em setores de serviços financeiros e varejo também. Qual que é a percepção que você tem, né, dessas principais diferenças? E como é que você acha que a tecnologia pode permear e ajudar nessas diferenças? Bom ponto, Fê. É, hoje a gente já atua aqui na Único há mais de 10 anos em diferentes segmentos. E aí eu vou trazer alguns aqui para trazer alguns números e conseguir até exemplificar, como por exemplo o varejo e os próprios serviços financeiros. Felipe falou bem, assim, eu acho que os usuários que estão nesses setores, eles já estão acostumados a ter uma avaliação, uma validação biométrica, um envio de documentos, ter um pouco mais de fricção na jornada, então eles já estão mais tolerantes a essa fricção, mas porque existe um pilar principal que é o da segurança nesses fluxos. Então, as pessoas estão já acostumadas a fazer isso. É, é claro que a gente sempre se preocupou em ter uma experiência melhor, mas é algo que já estava ali no dia a dia, a fricção era natural para as pessoas. Quando a gente vai para o mercado de apostas, a gente vê uma altíssima valorização em relação à experiência em si. A gente já falou um pouco sobre isso, que é principalmente vinculada ao ponto de conversão.
Então, o Felipe falou isso, eu vou reforçar, né? Ter a altíssima exigência que a gente tem dos nossos próprios clientes aqui, em estar sempre nos provocando. Isso é muito importante para como a gente evolui nesse sentido, para garantir que as pessoas tenham uma experiência de entretenimento. O Felipe falou bastante sobre entretenimento de alta qualidade. E a gente está falando tudo isso num mercado que tem a regulação em vigência há 9 meses. Então aconteceu tanta coisa nesses 9 meses e eu tive ali o Réveillon, aconteceu a mesma coisa que o Felipe na madrugada do dia 1 estava ali ajudando operadores que estavam virando as suas operações, mas aconteceu esse aculturamento. Acho que foi natural, as pessoas começaram a utilizar as soluções e aprender um pouco de como que era esse novo momento, né? Mesmo sabendo que existe sobreposição, né? Tem pessoas que já estão acostumadas no mercado de varejo e serviços financeiros a fazer tudo isso, mas o momento da aposta é um lugar diferente, é o momento do lazer, como o Felipe falou. Então você está com uma expectativa de que as coisas fluam um pouco melhor. E aí, trazendo outras coisas aqui que eu vejo de diferença interessante, você pega o segmento de varejo, assim, varejo, ele tem, né, a sua naturalidade da operação e tem os momentos de alta volumetria. Black Friday, Natal, quem aqui não atende esses segmentos não sabe o quanto a gente se prepara, faz as operações assistidas, pré-escala ambiente para fazer Black Friday, para se preparar para o Natal. Já no segmento de bets, é quase como se a gente tivesse a Black Friday e o Natal a todo momento, quando tem os jogos, as questões esportivas principais. E a gente vê isso acontecendo assim com uma altíssima volumetria em muitos eventos, sem um padrão definido de dia e horário. Então é quase como se a gente tivesse que ficar vigilante 24/7 aqui. E aí é onde eu acho que é o papel diferente da tecnologia, né? Para que você garanta essa robustez. Você tem que garantir essa escala e essa estabilidade a todo momento. E aí, se eu fosse trazer algum. Evandro, Oi, pode falar, desculpa, Felipe. só porque assim, Claro. isso podia ser ainda pior, né? Hoje a gente tem, especialmente os eventos esportivos, vai ter um clássico na quarta-feira, um jogo internacional na quinta e não sei o que na sexta, o futebol americano no final de semana. Isso porque a regulamentação não permite as apostas em eventos como a política e entretenimento. Pra fazer aposta no Oscar ou numa eleição, isso ia ainda piorar ainda mais. Aí é 24/7 de verdade, assim. A gente também está aprendendo bastante com isso. Eu não acompanhava o calendário de todos os jogos importantes que ia acontecer. Acompanhava alguns por conta do meu filho que gosta muito de futebol. Mas agora a gente acompanha quase todos para saber, para tentar se antecipar e tudo mais. E aí, acho que isso conectando com alguns números, assim, a gente pega, por exemplo, o setor financeiro. O que que a gente costuma ver? 4, 5 TPS por cliente. Quando tem um pico, 8, 10 TPS naquele cliente, uma coisa natural, uma subida gradual, porque teve alguma questão específica e tudo mais. Quando a gente vai para o setor de apostas, a gente vê uma média de 5, 10 TPS, as coisas já são naturalmente maior, mas em momentos de eventos, a gente já chegou a ver aqui ultrapassar 150, 200 TPS, e isso é a grande diferença que não é numa janela de uma hora, é numa janela de pouquíssimos segundos. Então, isso a gente está falando de um operador. Então, imagina suportar tudo isso num pouco espaço de tempo. E a gente precisa suportar, porque a pessoa que está na ponta quer ter a experiência fluida em todas as etapas da jornada. Eu acho que o grande diferencial da tecnologia é conseguir ter uma plataforma, ter uma solução que consiga ser robusta o suficiente para garantir, como eu falei, né, escala e estabilidade. Então, tem muitas diferenças aqui que a gente vem observando e aprendendo nesses 9 meses. 9 meses. Um grande diferencial do setor de apostas, né? Algumas conversas que eu tive já há um tempo atrás sobre tecnologia, é que a própria construção dos sites, das plataformas, ela vai ser diferente de tudo mais, porque um site normal, um site de notícias, você vai ter lá as notícias estagnadas. Elas estão lá e pronto, você clica, você pode trocar ela de hora em hora, mas o prazo de uma substituição de alguma coisa no seu site ele é maior. O nosso, a transação de informações, elas são milhares por segundo, porque você tem numa homepage as operações, especialmente as apostas no esporte, onde cada microcotação dela está mudando o tempo todo, mesmo antes do jogo, especialmente no ao vivo. Fora que você ainda coloca uma transmissão, você coloca os próprios jogos de cassino, que aí vão ter.
infinitas transações acontecendo ao mesmo tempo para 4, 5 mil jogos, como nós temos hoje, pelo menos no site da Estrela. Então, a quantidade de coisa acontecendo ao mesmo tempo ali é muito grande. E aí vai envolver, claro, todo esse processo de transações por segundo, no caso, não só da própria validação do cliente, mas até das transações financeiras. Porque aí no caso das finanças, o nosso setor é diferente, não é igual um banco, onde você faz 3, 4 Pix num dia, para fazer comprar um lanche e pagar uma conta. O nosso pode acontecer várias, porque o pessoal deposita e saca diversas vezes no mesmo dia, né? Então esse volume é muito diferenciado. É muito bom que desde o começo a gente sentiu de vocês assim essa preocupação em estar prontos para essa diferença do setor, simplesmente no mercado. Eu ia complementar aqui que eu acho que 2 semanas atrás a gente teve um jogo numa quarta-feira, 4 horas da tarde, acho que foi esse horário, 450 TPS. Então, esse processo de aprendizado, ele é constante, né? Porque ele é muito agudo, as coisas aquelas acontecem de uma forma muito intensas e agudas. E eu acho que até uma curiosidade, Fê, que me ocorreu agora, esse processo, a gente como fornecedor, né? Então, esse processo todo de conhecimento, ele é construído. Vocês que já estão no mercado há muito tempo, vocês veem mudanças de comportamento de um ano para ano? E aí, isolando a questão de mercado regulado versus Uhum. mercado não regulado, mas mudança de comportamento mesmo, vocês veem isso? Para vocês também tem um processo de amadurecimento e aprendizado? Tem. Bom, do nosso lado a gente foi aprendendo, né? O mercado de apostas no mundo ele é hiper antigo, sei lá, tem 2.000 anos. Mais que isso. Os registros históricos são lá da antiguidade. No caso do online, ele é recente naquilo que é possível, né? Então, lá tem 30 anos, 20 e poucos anos que existe o mercado de apostas online. Só que para o Brasil, ele é muito mais novo. A Estrela, que é uma das pioneiras na exploração do mercado online, que surge após a legalização, né? Porque, breve contexto, antes de 2018, as pessoas jogavam no sites do exterior. Pela própria globalização e acesso a acompanhar os esportes mundo afora, a pessoa acessava e assistia o jogo do campeonato inglês e via um monte de marca nas camisas e acessava para o site por curiosidade, o efeito puro do marketing, e via que era uma operação de aposta e começava a jogar ali. Quando o governo brasileiro enxerga que o Brasil estava deixando de ter transações dentro do Brasil relacionadas a esse mercado, e enxerga que esse mercado não tinha sentido ser travado, ele legaliza. E a Estrela entra logo depois disso. Nesse período de 6 anos, nós aprendemos muito o que era o mercado. Eu falo que é um aprendizado constante, por mais que, felizmente, a Estrela e eu, pessoalmente, a gente tem uma posição legal, assim, é muito gostoso ser convidado para participar de um evento como esse. Para mim, é um reconhecimento super legal. Eu ainda assim, sempre que eu vou, eu estou aprendendo alguma coisa. Para o cliente, então, nem se fala. A gente percebeu essa mudança de comportamento, o que há 3, 4 anos atrás as pessoas, no caso do esporte, jogavam o que a gente chama de 1x2, né? Que quem vai ganhar vai ser o time da casa, vai dar empate, vai ser o time visitante. Hoje o pessoal já está discutindo quantas faltas vai ter no jogo, se o tal jogador vai marcar um gol no primeiro tempo, níveis de mercado, que a gente chama de mercados secundários, que antes nem sequer era falado. Então, eu vivi esse processo onde, quando eu contava com o que eu trabalhava, o pessoal assustava, falava que era aposta. Como eu falo, aqui em Minas a gente tem um boteco copo sujo. A gente usa essa expressão para bares mais simples, aqui tem muito. E um deles que eu fui fazer uma parceria que eu esperava que fosse ter um acesso fácil, o cara me enxotou do lugar. Falei, eu não quero conversar, não quero conversar. Eu falei, poxa, mas eu não estou te oferecendo nada ilegal. Hoje já escuta numa fila de supermercado duas pessoas conversando sobre a experiência de aposta. E no caso dos jogos, então, nem se fala, porque, como eu falei antes, o cassino era algo muito mal visto. Hoje é algo popular, as pessoas já brincam que jogaram no aviãozinho, jogaram no animalzinho, jogaram a roleta ou qualquer outra coisa, com uma naturalidade que a gente esperava que isso acontecesse. Então, a mudança de comportamento ela vai acontecendo e vai evoluindo. A própria experiência dos jogos online, né, teve um momento que os Crash Games foram um grande sucesso, né? Tudo envolvia especialmente os jogos de temática de aviação.
E depois, agora, a gente já muda para um processo onde os jogos de slot são muito mais frequentes, onde também a volumetria deles é diferente, e isso deve a um sucesso muito grande, porque um jogo específico, a linha dessas linhas dos animais, tigre, coelho, dragão, enfim, ela consegue formar uma experiência simples para o jogador. E a tendência é que isso evolua de novo. A expectativa é que nós passemos a ter um pessoal jogando mais o que a gente chama de live cassino. Cassino ao vivo. Vai ser sábado, tem uma pessoa, um dealer, fazendo a roleta, uma dinâmica diferente, uma interação ainda melhor. Então, a gente consegue perceber essa mudança de comportamento. E interessante, eu falei recentemente que uma das coisas que dá um certo orgulho, assim, uma alegria e uma dimensão do impacto é que foi um processo de mudança cultural do brasileiro. Isso é mudar uma cultura de um país com 200 milhões de pessoas, colocar uma coisa nova, é, é muito, muito marcante. Que interessante. E aí eu entendo que também nesse processo de evolução do comportamento, né? Eu acho que você trouxe um tema muito bacana, que é à medida que você também traz luz, né? Então, tem a regulamentação, coloca isso de alguma forma no holofote, é como se houvesse uma permissão ali das pessoas falarem mais, né? E aí se sentirem mais confortáveis para ir para esse lugar de apostar, de dizer, né? De declarar. Mas eu É. imagino que também nesse processo de evolução houve também questão de evolução de fraude, né, Fê? Você estava falando da Nossa, live cassino, e aí a gente sabe que tem algumas vulnerabilidades, mas quanto que isso, eu queria ouvir das duas perspectivas, da sua de negócios, o quanto que tem evoluído a parte de fraude, e aí depois se o Evandro pudesse complementar na visão, né, de uma pessoa de engenharia, o quanto que tecnologia vem para esse lugar para ajudar mesmo a prevenir, né? a gente teve de tudo nesses anos. No começo, especialmente, porque a operação começa em 2019, a gente começa a trabalhar com isso. E o Pix ele é de 2021, né, 20 para 21. Então, nós tínhamos um período onde não tinha Pix. O que tinha muita tentativa de fraude era com os TEDs, os DOCs, agendados, ou fraudados, ou simulados, onde, às vezes, pela pressa de fazer a operação acontecer, era validado um depósito, que, na verdade, era um depósito fraudado. Isso é um exemplo. Com as apostas esportivas, a mesma coisa. Assim, a pessoa aproveitava de um gap da API para poder fazer uma aposta com o resultado que já tinha acontecido. Enfim, isso era um cuidado que a gente tinha antes. Eu falo muito que a gente está sempre correndo atrás, né? Quem quer fazer o certo está sempre correndo atrás de quem está fazendo a coisa errada. É difícil para nós antecipar uma ação fraudulenta porque ela é naturalmente inovadora. Ela vai tentar romper alguma coisa que está propriamente protegida. E isso vai evoluindo praticamente para falhas de API, existem diversos grupos de fraude que encontram alguma falha, algum bug em algum jogo e com isso aproveita para poder explorar. Às vezes qualquer situação que pode ter uma cotação na aposta errada, dá sei lá, um exemplo maluco, né? Um jogo Real Madrid-Barcelona, onde teoricamente os times são equilibrados, por alguma falha hipotética o Real Madrid está com uma cotação muito alta. Está pagando 15 para um em vez de pagar 1,5 para um, né? E a pessoa vai em massa aproveita daquilo. Obviamente, os fraudulentos aproveitam daquilo. E ainda que termos e condições prevejam uma, uma garantia para a operação de que erros acontecem, e o legal é que não é tudo máquina, não é tudo algoritmo, tem um olhar ainda humano para poder fazer análise estatística dos eventos esportivos, precisa ter uma proteção e um cuidado contra essa fraude, porque ela também vai evoluindo. Os mecanismos hoje garantem para a gente uma proteção infinitamente maior. Aí a própria parceria do QIC, ele dá para a gente segurança que a pessoa não vai, ela vai ter um cuidado maior ao tentar fazer uma fraude, porque a gente sabe quem é essa pessoa que está jogando, diferente do que a gente tinha antes. Mas todo o processo, né, a construção de uma equipe robusta de compliance e risco e prevenção à fraude é fundamental. E aí eu tenho muito orgulho do time que nós temos hoje na Estrela, que consegue nos proteger bem. Que bacana. Se eu puder complementar, então, aqui, Fê, com a perspectiva de segurança, de tecnologia, acho que eu gostaria de separar em duas frentes aqui. A segurança by design, foi um pouco do que o Felipe comentou,
E base de dados, qualidade das informações, porque elas fazem toda a diferença no aspecto de segurança, que eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente pode ter. Da segurança by design, é o que o Felipe falou, tem o lugar básico da segurança das APIs, das soluções, garantir que ninguém consegue explorar e tudo mais. Acho que isso é muito natural. E tem a segurança das soluções em si. Como que eu garanto que aquela pessoa que está ali do outro lado da câmera realmente está ao vivo naquela transação? Não é alguém que está tentando se passar por ela. A gente costuma pensar muito aqui na Único e entrega soluções no lugar de soluções por camadas e coisas que são ortogonais. Eu vou olhar a imagem, eu vou olhar o device, eu vou ver se o ambiente onde aquilo está rodando é seguro, se o comportamento parece ser um ambiente seguro, que eu concordo muito com o Felipe, assim, é o lugar do gato e rato, assim. A gente vai avançando, os fraudadores vão buscando novas alternativas, e aí entra uma outra camada que a gente tem aqui, além de tecnologia, de que é, a partir do nosso efeito de rede, conseguir também monitorar todos esses comportamentos e tentar se antecipar, não quando uma fraude aconteceu, mas sim monitorar as tentativas, porque as evoluções às vezes são mínimas. Como a gente trabalha com segurança por camadas, uma vez o fraudador pode conseguir passar uma camada, mas não necessariamente ele passou a solução toda. E aí você vai subindo as barreiras de novo. Então, com isso, a gente consegue mitigar o problema final, que seria conseguiu bypassar todas as camadas, conseguiu realmente cometer uma fraude. Então, a gente tenta aliar o efeito de rede com o monitoramento, com as camadas. E o outro lugar da perspectiva, que é o lugar da qualidade daquela base de dados que a gente tem. E aí, trazendo o exemplo da Única, essa é uma grande preocupação que a gente tem sempre com passes, documentos. Eu falei lá no início, né? Garantir 100% da titularidade de um apostador. E a gente preza muito por isso, e está sempre revisitando, olhando, garantindo que a gente tenha as melhores métricas possíveis para garantir esses 100%. E aí teve até um caso curioso que recentemente a gente reprocessou a base de um grande operador que não tinha feito os onboardings aqui com a Único, e a gente conseguiu classificar mais de 30 mil CPFs como fraude e 4 mil CPFs de menores de idade, que estavam passando ou com os próprios CPFs ou com CPFs de parentes. Então, a gente quer a melhor experiência possível, mas essas coisas, todas essas perspectivas, a gente tem que garantir. Então, tentando complementar um pouco aí do que o Felipe falou. Excelente, Evandro e Felipe. E acho que com temas quentíssimos aqui, né? Então, primeiro a questão do acesso do menor de idade, que a gente também sabe que essa é uma outra temática que está super no holofote aqui, né? Por conta da lei de proteção dos menores ali às plataformas digitais, a questão da base de identidade, e eu acho que esse ponto que você trouxe aqui do combo, né, Evandro, então, que é garantir que através do nosso efeito de rede a gente consiga fazer esse monitoramento de comportamento ali de fraude, eu acho que esses são indicadores aqui super relevantes até para a gente retroalimentar os nossos operadores. E que bom que a gente já está conseguindo fazer isso com os atuais, né, a Estrela Bet aqui, enfim, e aí, obviamente, trazendo sempre o melhor da nossa tecnologia aqui para suportar, já que desafios não faltam, né, Fê? Então, que a gente consiga minimamente ajudá-los a mitigar esse. O Fê, falando um pouquinho sobre insights aqui, né? A gente acabou de voltar do SBC Summit ali de Lisboa, falando um pouquinho sobre próximos passos da indústria, falando de desafio. O que você capturou aí de principal insight e o que você entende que nos próximos, talvez aqui nessa reta final desse ano e talvez no ano que vem, sejam ainda desafios que vocês vão precisar priorizar ou estar bem atentos? A gente tem sempre a constância dos desafios da própria regulamentação, né? Que é uma regulamentação que é sempre em construção, em toda a jurisdição, a regulamentação é um organismo vivo. Então, a própria Inglaterra, que é a mais madura, talvez, com uma canalização altíssima para o mercado regulado, sempre segue mudando. No Brasil, então, que é uma regulamentação nova, é normal também que tenha essas mudanças. Então, ontem mesmo a gente tem uma decisão, uma instrução normativa da SPA, é, a respeito dos beneficiários do Bolsa Família, que vai demandar de nós o desafio de como cumprir essa medida. A gente está entendendo, conversando, há questionamentos a respeito de diversos prismas relacionados a essa medida específica, e isso acontece em lados diversos.
que a gente conseguiu pegar da SBC é uma tendência, duas tendências que, do meu ponto, são muito fortes. A primeira delas é, obviamente, o avanço da tecnologia e da inteligência artificial. Algumas empresas já estão se reposicionando como AI. Uma das maiores empresas do mundo aí do setor do iGame mudou o próprio nome para colocar, eu acho que não tem problema citar, que é a Bet Construct, colocou Bet Construct AI. Isso para uma empresa hiper reconhecida, como é a Bet Construct, né? Quem é do setor conhece o tamanho deles e do qual tenho um profundo respeito, apesar de a gente não ser cliente, eu gosto muito das pessoas de lá, da Armênia, é, é algo extremamente grande, né? É como se fosse a Stella Bet colocasse um AI ou ponto AI no nome, ou a Único fizesse algo parecido, a Bet Construct tomou essa medida. Então, uma tendência muito forte do mercado para o próximo ano é como aproveitar mais a inteligência artificial para todos os lados da indústria, seja para nós, por exemplo, colocar uma ferramenta que facilite a comunicação com o cliente, o atendimento, ou própria sugestão de entretenimento, ou para vocês como a IA vai poder canalizar melhor os aproveitamentos, melhorar ainda mais, né? Os números já são excelentes. E, além disso, no caso específico do risco, fraude, conhecimento de cliente, é como que nós vamos conseguir trabalhar de uma forma até mesmo legislativa, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, como que a gente consegue melhorar esse aproveitamento das comunicações e até mesmo dos clientes que, cumprindo os requisitos do jogo responsável, fazem a autoexclusão. Como que a gente consegue colocar isso dentro do mesmo pool, respeitando a proteção de dados, para que essa pessoa também seja protegida em todas as operações que estão vinculadas aí, usando, ou seja o mesmo fornecedor, né, no caso, a Único, ou mesmo um pool de informações vinculadas ao secretário de prêmios e apostas. Mas o futuro tem muita emoção ainda esperando. É o que você falou, né? É um mercado que ainda, na verdade, é uma regulamentação que é jovem, então é natural que terão essas acomodações e que essas acomodações, de alguma forma, venham aí também junto para, de alguma forma, é, proteger mais os apostadores, a indústria, mas principalmente fazer com que as coisas sejam mais fluídas, né? É, falando aqui um pouquinho, e aí, Evandro, eu vou pedir uma ajuda aqui sua, uma percepção, depois que também da sua participação ali do SBC, o Felipe trouxe um pouco da parte de inovação, né? Então ele acredita que a parte de IA vai ajudar muito, tanto do ponto de vista de trazer automatizações, como do ponto de vista, acho que até preventivo mesmo, usar a IA para também a gente fazer antecipações do que de fato a gente pode ter de problemas futuros, né? Então, acho que pensando principalmente no caso de fraude aqui, uma coisa que me ocorreu e aqui a gente tem um super desafio em relação a isso, né? O que você enxerga de inovação que seja crucial para o setor, que a gente de fato possa ajudar? Eu vou começar falando de AI, como o Felipe trouxe, porque eu acho que isso já não é mais futuro, é realidade. É verdade. E como tecnologia é realidade independente do que a gente esteja fazendo. Assim, e a gente, na Único, vem incentivando muito o uso para qualquer tipo de tarefa ou qualquer coisa que a gente possa fazer para ser mais produtivo, para poder trazer mais qualidade, trazer mais resultados. Então, assim, isso já é realidade. Quem não tiver indo para o lugar de AI, com certeza já está ficando muito para trás. Então, essa cultura eu acho super importante, ainda mais a Uni como uma empresa de tecnologia, não tem como não estar respirando isso e não só usando no seu dia a dia, mas agregando aos produtos. Então, aquelas camadas de segurança que eu comentei, a gente começa sempre colocando componentes de machine learning, de AI, para a gente conseguir ter melhor escala, e melhores resultados. Então, esse eu concordo plenamente. E aí, outras coisas assim, voltando do evento e conhecendo mais nesse tempo do mercado, e um pouco do que eu já falei até agora, é conseguir olhar as coisas com outras perspectivas. Então, redução de fricção, eu acho que isso está muito claro que a gente precisa trazer para a jornada do apostador, e a gente explorar melhor as exigências, a regulamentação, e com isso, né, a gente até recentemente lançou um MVP para o mercado de um produto de revalidação inteligente, onde a gente consegue fazer aprovações com o mesmo nível de segurança, mas sem a necessidade da biometria. Com certeza isso vai melhorar muito a experiência dos apostadores e a conversão dos nossos clientes. Então, a gente se antecipou, olhou, viu a necessidade e estamos pilotando um MVP
para conseguir chegar nesse lugar. O foco em segurança, acho que isso aqui eu já falei, e independente do setor, e apostas não deixa de ser diferente. A gente está se antecipando e colocando cada vez mais camadas, então tem camadas silenciosas adicionais que a gente incorporou nas nossas soluções, e aqui acho que é importante reforçar o silencioso para justamente não trazer mais fricção. Então, como que eu consigo coletar mais informações, ter mais dados para ajudar na tomada de decisão sem aumentar a fricção? Então, aquilo que é silencioso, a gente tem incluído aí camadas nas nossas soluções. E aí, o Felipe já falou do que isso pode evitar, roubo de conta, lavagem de dinheiro e outras coisas mais. E, né, tem o lugar da conversão em si nos fluxos, onde tem que ter biometria. A gente já fez diversas melhorias, melhorou latência, reduziu o tamanho da jornada, e com isso a gente tem obtido cada vez mais conversão, aumentado nossa base para conseguir ter fluxos como reaproveitamento de documentos e facilitar as pessoas numa jornada de onboarding, por exemplo. E ainda esse ano a gente tem uma nova experiência muito fluida, que a gente vai lançar para esses fluxos que precisam de biometria para garantir realmente uma maior conversão e menor fricção. Então, a gente tem observado muito, foi fazendo os avanços, mas existe uma questão transformadora aqui que é mudar bastante a experiência para ir para um outro nível. Então, ouvindo voltando do evento, aprendendo mais do mercado, inclusive, deu mais força para a gente pensar e colocar energia em iniciativas como essa. Que legal, Evandro. Eu vejo muito o nosso processo aqui de amadurecimento no setor, onde que a gente está focado na profundidade, né? Então, de como é que a gente cada vez mais traz melhorias de forma prática aqui para os nossos operadores, que é o que você está trazendo no nosso futuro lançamento ali de uma jornada mais rápida, com menos passos, mas também na linha de inovação de, quando a gente fala sobre autenticações silenciosas, é sem biometria, né? Então, para fluxos ali transacionais que a gente de fato não precisa da validação ou da necessidade da capturação biométrica, da prova de vida, como é que a gente traz valor agregado? Muito bacana, acho que a gente está super em linha aqui com, de fato, com o que a gente ouviu ali no SBC. Eu vou começar agora, gente, até convidar aqui todo mundo da audiência para... Vou abrir aqui os próximos minutinhos para a gente fazer perguntas e respostas, então quem ainda não mandou e tiver alguma pergunta direcionada para o Felipe ou para o Evandro, por favor, este é o momento. E aí eu vou começar com a primeira pergunta que a gente recebeu, direcionada para o Felipe. Felipe, como que você enxerga a evolução do controle para os operadores clandestinos e como isso impacta os operadores regulados? Você trouxe um dado super importante ali no início, né, que aquilo que foi trazido acho que foi pela SPA, se não me engano, 7,7 milhões, mas que existe já uma pesquisa aí que esse universo de apostadores, ele é muito maior, mais do que o dobro, né? Como é que você enxerga isso? Essa pesquisa de hoje, ela corrobora muito com aquilo que a gente já tinha de expectativa relacionado ao setor, a parte do mercado ilegal. Foi feito no meio do ano, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável realizou junto à LCA, Instituto Locomotivo, uma pesquisa muito robusta para avaliar exatamente o impacto do mercado ilegal. E assim, é sempre muito delicado, porque a pessoa às vezes não quer falar, não quer contar, então ela fala que não jogou, então é difícil a gente ter um dado preciso. Mas a estimativa oficial que nós temos era de 60% de market share para o mercado ilegal. Isso é muito grande, é uma canalização baixíssima para o Brasil comparado a mercados mais maduros. E esse resultado que sai hoje, ele mostra exatamente isso. A gente tem um percentual muito grande de pessoas que não estão jogando nas operações reguladas, estão usando operações ilegais. E é muito difícil, né? A gente volta ao mesmo assunto. Como é que a gente vai correr atrás de quem está querendo fazer coisa errada, né? O gato errado. A operação legal, ela constrói um site que não é um .bet.br, que é a exigência do mercado regulado. Então, a estrela é .bet.br, a VUP, que é outra marca que está junto à nossa guarda-chuva de licença, é vup.bet.br. Uma operação legal, ela não vai ter esse domínio porque ele é exclusivo para as operações legais. Então ela cria, sei lá, eu estou aqui com capacete, lá, capacetebet.com, esse site é bloqueado, no dia seguinte, minutos depois, já tem um capacetebet1.com. O que acontece muito
no, no caso, é que as próprias agências reguladoras, no caso, principalmente da Anatel, não conseguem ter ferramenta adequada porque ela vai ter um custo, ela vai ter um desafio e demanda de autorizações, então precisa ter um movimento que envolva não só o poder legislativo, mas o poder executivo na sua organização, de que dê mais autonomia para as agências ou para as secretarias de fazer esses bloqueios no mercado legal. Mas isso tem acontecido. Já teve um movimento legislativo dando mais autonomia. A Anatel firmou na semana passada um acordo de cooperação com uma das associações do setor com o objetivo de fazer esse combate ao mercado legal. O processo todo de educação, ele acontece também com a ideia de mostrar para as pessoas os perigos do mercado legal. Então, o próprio IBJR lançou uma campanha fortíssima, né, na mídia agora, na Rede Globo, especialmente, mostrando a brincadeira com o bode na sala, e um site onde a pessoa pode conferir se, se aquele site, eu acho que chama Bet Alert, onde você pode conferir se o site que você joga ele está regulado ou não. Mas é um desafio muito grande que a gente enfrenta, né? A ideia é, obviamente, uma canalização maior. Ainda que esse 100% de canalização de todas as pessoas vão jogar sempre só no mercado regulado, é um sonho utópico, né? Que mesmo a Inglaterra não tem um alcance tão grande. Mas nós também não podemos ter uma canalização tão baixa. E aí um ponto importante, que é sempre legal de trazer, de preocupação, é como que o próprio agente regulador, o próprio Ministério da Fazenda, ou seja, o Brasil como um todo, vai tratar a dinâmica de reforço ao mercado regulado. E os movimentos que discutem o aumento da alíquota de 12% para 18%, né, no caso, essa alíquota é um preço, né, de preço de serviço que a gente paga. O preço foi R$ 30 milhões para licença, mais 12% sobre o Cross Game Revenue apurado mensalmente. Não é um imposto. Quando ele aumenta para 18%, ele causa na cadeia um aumento ainda maior do que 6%. Isso impacta muito na operação, porque vai impactar na disponibilidade das operações de realizarem ações de marketing, de campanha publicitária, de medidas adequadas de combate ao jogo responsável, de combate ao jogo ilegal, reforço ao jogo responsável. Isso, em vez de trazer mais arrecadação para os cofres públicos para o uso, né, devido dos recursos, ele vai diminuir a força do mercado regulado e, consequentemente, e aí é uma expectativa minha, com o que eu vi em outros mercados, uma redução do estado da arrecadação. A Holanda passou por isso, a Itália passou por isso, outros países não alcançaram aquilo que se esperava com o aumento de imposto e fez uma redução do mercado regulado, com a empresa saindo. Então, é um desafio muito grande que a gente tem de educação também dos nossos representantes, e eu gosto sempre de falar que é compreensível, nós temos, ainda que um volume grande de deputados e senadores, eles têm que lidar com tudo, pelo modo que o Brasil é dividido pelo federalismo brasileiro. Muita coisa concentrada na União. Então, o cara tem que discutir, ao mesmo tempo, é, regulamentação de apostas, ele tem que falar sobre sociedade anônima do futebol, discussões orçamentárias, política externa do Brasil e nome em rodovia. Então, assim, é muito assunto diferente que ele tem que lidar ao mesmo tempo. E, de fato, não dá para a pessoa saber tudo. É o nosso desafio de sentar, conversar, dialogar. Daí, nós estaremos presentes em Brasília esse mês aí, no Brazilian Game Summit, com uma oportunidade boa de estar junto com decisores de diversos agentes, né, que compõem esse setor, para conseguir conduzir uma expectativa melhor de reforço ao mercado regulado e combate ao mercado ilegal. Muito bom, Fê, obrigada pela resposta aqui. Evandro, chegou uma aqui, na verdade chegaram duas perguntas, mas acho que elas, de alguma forma, elas convergem, tá? Então, uma delas é a pergunta sobre, deixa eu ler aqui exatamente, qual que é o risco de uma operadora que mesmo após a regulamentação ainda opta por uma solução mais simples como o FaceMatch e não por uma tecnologia com biometria e autenticação garantida. E aí chegou também na sequência, por isso que eu acho que elas coexistem, elas trabalham juntas aqui, que é que houve um caso, recentemente nos deparamos com um caso real em que pessoas que estavam utilizando CPFs e dados de QIC de terceiros, pagando por esse cadastro. Então, na sua visão, quais são os principais desafios que esse tipo de prática representa para a segurança e a prevenção a fraudes? Que eu vejo que está super conectado ali, né?
Eu vou tentar conectar e separar. Tá Aí, bom. Felipe e Fê, vocês fiquem bem à vontade para me complementar aqui. Face match por face match, sem biometria, sem autenticação garantida, o risco é que vai passar fraude. Porque você não está garantindo a identidade da pessoa. Se você quiser fraudar um documento sem ver se esse documento realmente é verdadeiro e fazer um face match ali, é algo que hoje, o Felipe falou de AI, eu vou reforçar, é muito fácil de você fazer. Então, com certeza, esse é um risco vai acontecer, vai acabar passando uma fraude de uma pessoa se passando por outra. É por isso que a gente, na Único, tem Face Match como um sinal, mas Face Match não é a decisão da identidade da pessoa. Aquilo que eu falei, as camadas de segurança, a base, para poder dar o 100% de garantia, que é aquilo que a gente faz. Conectando com a outra pergunta, e aí eu vou falar com um olhar de tecnologia, pela perspectiva que eu entendi da pergunta, talvez seja um dos problemas mais difíceis que a gente tem para resolver como tecnologia. Porque é a pessoa do outro lado da câmera, ela está ciente do que ela está fazendo, ela está colocando a biometria dela, ela está assinando aquela transação com o rosto dela, mandando o documento dela, mas para vender o seu cadastro, que é para fazer um outro propósito. Então, me parece, tem o tema da engenharia social que a pessoa não sabe, e aqui parece que a pessoa sabe. Então, a gente até tenta sempre nas nossas soluções orientar, deixar claro o que o usuário está fazendo, para que ele está colocando a biometria ali quando tem uma jornada com fluxo da Único. Então, o que ela está fazendo para evitar a engenharia social, mas como tecnologia, evitar que a pessoa esteja vendendo o cadastro dela é super complexo. Aí você tem que olhar outros sinais, tentar olhar comportamento para tentar barrar esse tipo de coisa, mas talvez seja um dos problemas mais difíceis porque a pessoa está fazendo com a ciência dela. Felipe, Fernanda, fica à vontade para complementar também. Concordo, e a gente vê isso que é um comportamento também de outras indústrias, né, Evandro? Então, acho que é, de novo, a questão da engenharia social, da conta laranja, como é que, de alguma forma, a gente consegue trazer a tecnologia aqui para abarcar. Obviamente, é o que você trouxe, né? Acho que a gente tem hoje formas de trazer insumos, principalmente quando a gente olha nesse efeito rede, etc., ou metadados que a gente captura de alguma forma ali para ajudar a gente nesse indicador aqui de que pode ser, né? Não, pode não ser a pessoa de fato, ou é a pessoa mesmo, mas tem algum comportamento estranho, mas eu concordo que são pontos de atenção não só desta indústria, mas de outras. Fê, você tem visto alguma coisa nessa linha? O que tem uma, uma ação que é feita nas operações, já tem um tempo isso, né? Isso desde antes do mercado legal no Brasil. Porque algumas operações conseguem realizar a colocar travas, né? Especialmente nas regulamentações do exterior, a operação tem o direito de falar, olha, se esse cliente aqui ele está com alguma atividade que não condiz com aquilo que a gente espera, você colocar um bloqueio, ele pode ter bloqueio não, limite de aposta. E especialmente vinculado à aposta esportiva. E a pessoa tinha a conta dela limitada, ela começava a negociar e comprar a conta de outras pessoas e jogar com isso. Então, para a operação é muito perigoso por dois pontos. Primeiro, porque nessas operações onde existia essa limitação, esse limite ele perde a eficácia. E no caso da própria segurança da informação e conhecimento de cliente, é uma atividade fraudulenta e, ouso dizer, até criminosa, porque está usando a identidade de outra pessoa, o cadastro de outra pessoa, para fazer uma atividade no nome dela. Então, assim, é um momento que a gente fica sempre atento, e o time todo fica movimentando para evitar que isso aconteça e garantir que as operações fluam da melhor forma. É isso, que a gente siga juntos aqui entre operadores e fornecedores de tecnologia para que a gente consiga juntos tentar mitigar todos os riscos e capturar insights ali do dia a dia na ponta com vocês. Obrigada, Fê. Obrigada, Evandro. Pessoal, a gente vai para o final aqui do nosso webinar. Eu gostaria muito de agradecer novamente aqui por esse papo super rico, essa troca super atualizada ali do que a gente conseguiu capturar, não só do SBC, mas principalmente aqui com esses meses, né, de operação aí junto com Estrela Bet e com outros operadores do mercado, nessa nossa ambição aqui por cada vez mais trazer inovação, tecnologia, aliado com robustez e segurança para todos vocês. Então, Fê, muitíssimo obrigado, Evandro, muitíssimo obrigado.
vai ficar gravado para quem tiver interesse em falar com a Único, tiver participando aqui, que tiver interesse em falar com a Único depois, 100% à disposição. Obrigada, gente. Um ótimo dia para todo mundo. Valeu Agrado, demais o ótimo convite, dia. foi excelente. Até a próxima. Obrigada, Fê.